Olá, hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, né? Os primeiros pressupostos sobre a análise microeconômica, onde a gente analisa os mercados individuais. Essa unidade é uma unidade muito importante na medida que a maioria dos conceitos que vamos tratar, né, tem o objetivo da gente construir os conceitos da oferta e de demanda de mercado, né, e como seus preços se formam dentro de um mercado. Mas a gente, na verdade, é interessante a gente ter uma noção dos pressupostos básicos que a teoria microeconômica trabalha. São alguns pressupostos importantes porque fundamentam o entendimento que podemos ter da oferta e da demanda do mercado. Uma primeira coisa importante, né, é o conceito de que os indivíduos são racionais, né? Quando executam as suas escolhas, né, eles observam o que tem à sua volta, a variedade de bens existentes na sociedade, né? E essa racionalidade, né, faz com que eles possam caminhar no sentido de escolher aquilo que eles desejam comprar. Outra coisa muito importante também, que está assim no pressuposto básico da teoria econômica, né, em relação a isso, é a questão dos preços relativos. O que significa isso? Todas as pessoas, quando vão adquirir qualquer bem ou serviço dentro do mercado, elas comparam preços, né? É através dessa sensibilidade que ela faz as suas escolhas também daquilo que ela quer comprar, né? O outro pressuposto também muito importante tem a ver com uma coisa que a gente chama restrição orçamentária, né? Todas as pessoas têm restrição orçamentária. A gente precisa, para adquirir os bens e serviços, nós temos uma renda e essa renda nem sempre é em quantidade suficiente para que a gente possa adquirir tudo que a gente efetivamente deseja. Então esses conceitos são básicos na teoria microeconômica. E uma outra coisa muito mais importante ainda, que vocês têm que prestar atenção, é a questão da utilidade. A teoria microeconômica ela é baseada numa coisa chamada valor-utilidade. O que é isso? Valor-utilidade é o seguinte: todas as pessoas só compram aquilo que elas consideram útil, né? Aquilo que vai trazer um grau de satisfação para ela, né? Então todas as pessoas têm uma utilidade total em relação a alguma coisa e tem uma utilidade marginal. Vou explicar isso com um exemplo. Por exemplo, você tem vontade de comer um pão. Aí você compra um pão, come o primeiro pão. Você satisfez uma parte da sua utilidade. Aí depois você come o segundo pão. Você aumenta um pouquinho a sua utilidade. Aí você vai seguidamente, o terceiro pão, o quarto pão, o quinto pão. Quando chega lá no quinto pão, no sexto pão, você já está satisfeito, tá? O que eu estou querendo dizer? A sua utilidade total ela vai crescendo gradativamente, mas a sua marginal ela vai tendendo a diminuir. Isso é um conceito básico e é por isso que, quando a gente trabalha com a microeconomia, esse conceito está implícito quando a gente define o que é a demanda de mercado, né? E para entender, inclusive, esse comportamento que o consumidor tem. Então, uma primeira definição é o seguinte: todos nós temos uma demanda individual, né? Cada um dos indivíduos tem a sua própria demanda, onde ele procura satisfazer o seu grau de utilidade, adquirindo os produtos que ele considera que são úteis, né? E essa utilidade, ela é variada dentro da sociedade, tá? E é ela que constrói o que a gente chama de demanda de mercado. Então, o primeiro conceito importante que eu queria falar: o que é demanda de mercado? A gente define, se você for ao conteúdo e observar, a gente diz o seguinte, que a demanda de mercado é toda a quantidade de um determinado produto que o consumidor deseja e está apto a adquirir. Por que a gente está apto e deseja adquirir? Apto porque a gente tem restrição orçamentária. Então, nem tudo que eu possa querer comprar e que eu considere até que tenho o desejo de ter, eu posso comprar. Eu tenho que me adaptar à minha restrição orçamentária. Tenho que me adaptar à minha renda, né?
Desejo, porque todos nós temos isso, todos nós, né, logo no início da primeira unidade, a gente fala muito das necessidades, né, humanas, todos nós temos essas necessidades e temos desejos variados, né? Então a demanda é isso, né, a quantidade de um determinado produto que o consumidor deseja estar apto a adquirir num determinado período de tempo. A demanda de mercado, ela sofre a influência de vários fatores. Um primeiro fator é o preço do próprio produto, né? Nós falamos no início, né, que o consumidor escolhe, então ele analisa o preço. A gente trabalha com aquela noção de preços relativos, que quer dizer o quê? Um preço em comparação com o outro. Todo consumidor faz isso. Outro fator importante é a própria renda do consumidor. A renda do consumidor é fundamental porque está ligada diretamente com a restrição orçamentária, né? Nós sabemos que todas as pessoas têm uma determinada renda e ela tem que adaptar essa sua renda aos tipos de consumo e às necessidades que ela tem. Outro fator importante também são os preços dos outros bens, né? Vários tipos de bens, exatamente pelos preços relativos, o consumidor ele compara. Então existem produtos, por exemplo, que eles podem substituir outros. Existem produtos que a gente consome de forma complementar, tá? Então, esses produtos também são observados pelo consumidor, é um fator importante. E outro fator que não tem a característica de ser tão econômico é a preferência do consumidor, o gosto que ele tem, a própria moda, tudo isso interfere nessa demanda, tá? Mas a demanda de mercado, ela tem uma característica, né, que a gente trabalha com um conceito fundamental que você já deve ter visto lá no nosso conteúdo, que chama-se ceteris paribus, né, que significa uma expressão latina que significa tudo mais constante. O que significa isso, né? Todos esses fatores são fatores diversos, variáveis, e em economia, para que a gente possa perceber qual é o impacto que cada um desses fatores causa na demanda do consumidor, é preciso que a gente trabalhe com esse tipo de hipótese, né? É preciso que a gente analise cada hipótese dessa, cada uma dessas variáveis que eu citei, preço do produto, renda do consumidor, preço dos outros bens, a preferência e o gosto do consumidor, de forma separada uma da outra, para que a gente possa ter uma medida exata do impacto de cada uma delas. Então a gente trabalha com esse conceito, ceteris paribus. Vocês devem ter visto lá, que a gente diz assim, a demanda de mercado é a quantidade de produto que o consumidor deseja estar apto a adquirir em determinado período de tempo, ceteris paribus, tudo mais constante. Então, quando eu analiso, por exemplo, qual é o comportamento da demanda do consumidor quando o preço de um produto sobe, ou seja, aumenta, ou quando o preço diminui, eu estou analisando o preço, supondo que as outras variáveis não mudaram a sua posição, não alteraram de valor. Então, essa é uma primeira coisa assim, importante, né, da demanda. Uma coisa também que eu acho assim, fundamental é que a gente precisa ter sempre em mente que a gente não pode confundir demanda com venda efetivamente realizada, né? Como eu disse antes, ela é um desejo de compra, ela é uma perspectiva. Então, quando a gente está analisando a demanda de mercado, isso tem que estar claro na nossa mente, né? Para que a gente possa não confundir e não fazer conflito entre cada uma dessas coisas que a gente está falando, tá? Então, isso eu acho que é assim mais importante de destacar na demanda. Outra coisa que eu queria destacar é o seguinte, né? A demanda a gente representa ela graficamente, né? No nosso conteúdo a gente tem lá um gráfico, né? A gente mostra que a representação gráfica da demanda é feita através de uma curva, né? Que exatamente mede essa relação que a quantidade demandada de um produto tem com o preço desse produto, tá? E a gente percebe uma coisa característica na demanda, né? Exatamente por essa questão de que
o consumidor escolhe, tem restrição orçamentária, o nosso gráfico ele tem uma coisa específica na demanda. A gente percebe que existe uma coisa que a gente chama de lei da demanda, que diz para você o seguinte, né? Quanto maior o preço, menor a quantidade que o consumidor consome. E isso é perfeitamente explicado por dois fatos importantes. Primeiro, que é esse efeito substituição, né? O consumidor, quando ele vê um produto muito caro, ele tem que adaptar às suas necessidades, ele escolhe aquele produto que possa cumprir a mesma função daquilo que ele deseja e que possa estar com um preço mais adequado à sua renda, que é a segunda coisa a ser destacada, o efeito renda. Essas duas coisas, efeito substituição e efeito renda, é que justificam exatamente a lei da demanda. Esse comportamento característico que a demanda tem, que graficamente você tem uma curva, como a gente vê lá no nosso conteúdo, que ela é decrescente, né? Ela é da esquerda para a direita, tá? Com esse, que explicita e mostra para você exatamente essa relação inversa que você tem entre o preço e a quantidade demandada de um bem. Tá? Então, isso é o mais importante que a gente tem que estar gravando em relação à demanda. É uma coisa extremamente importante para a gente perceber e no final nós vamos voltar mostrando inclusive a ligação disso tudo, inclusive para a gestão de uma empresa. Por que isso é tão importante por isso? Aí agora eu queria falar da outra, né? Quer dizer, falamos aqui do comportamento da demanda que tem a ver com o comportamento do consumidor. Então agora a gente vai falar o outro lado, né? A oferta. A oferta a gente coloca na microeconomia exatamente o comportamento do lado de quem produz, de quem está ofertando o produto do mercado, né? A gente já comentou que nós temos, são esses dois agentes importantes. O consumidor de um lado, que faz parte do agente família, e o produtor do outro, que faz parte do agente empresas dentro da sociedade. Tá? Então a oferta de mercado é isso. Uma coisa é exatamente o outro lado, né? A gente sabe que as necessidades são muitas, né? E que para tal a sociedade exige isso, então há uma necessidade de ter os produtos disponíveis para isso dentro da sociedade. Então a oferta de mercado, ela tem exatamente essa outra característica, né? A oferta, ela é exatamente a quantidade de produtos que o produtor deseja colocar dentro do mercado, oferecer ao mercado. Então ela tem um comportamento diferente. O comportamento da oferta e os fatores que levam a você compreender o que é a oferta de mercado são diferentes dos fatores que a gente falou em relação à demanda. Uma coisa importante que eu queria falar para você, que é fundamental a gente aprender a diferenciar o que a gente chama quantidade demandada de demanda. Quando nós falamos de uma curva de demanda, esses dois conceitos são diferentes. Quantidade demandada são todos os vários preços associados a diversas quantidades. Ou seja, são todos os movimentos de preço dentro de uma curva de demanda. Você pode observar lá, quando você vê o gráfico lá no nosso conteúdo. Demanda é toda a curva no seu conjunto, né? Quer dizer, então veja bem, quando a gente fala quantidade demandada, nós estamos relacionando diretamente ao preço do produto. Quando se fala demanda de mercado, nós estamos nos referindo àqueles outros fatores que eu falei para vocês. O que significa? Aumento de renda, aumenta a demanda de um produto. Aumento do preço de um determinado produto que é substituto ou diminuição desse produto pode aumentar ou reduzir a demanda. Agora, quando eu falo quantidade demandada, eu estou analisando o seguinte, o produto só aumenta seu preço, existe uma relação inversa, diminui a quantidade, né? Como nós falamos antes, né? O consumidor faz esse tipo de escolha, né? E se adapta
a sua restrição orçamentária, tá? Então isso é muito importante que a gente fale. E mais uma coisinha que eu queria dizer para vocês, só para fechar a demanda. A demanda para uma empresa é assim uma variável extremamente importante. É através da demanda que a empresa pode fazer os seus planejamentos para conhecer as potencialidades que ela tem de colocar determinados produtos no mercado, né? É importante ela entender cada um desses fatores que eu coloquei para vocês, porque isso pode interferir muito na forma de planejar e de traçar suas estratégias de mercado, né? Ter a percepção que se o consumidor, por exemplo, troca um produto porque ele é substituto daquele que cumpre a mesma função ou não, ter a percepção de quando há um aumento de renda dentro da sociedade, como é o comportamento do consumidor. Isso é muito importante que a demanda seja acompanhada, né? Ela deve, em uma empresa, ficar atenta a essas variações dos preços, né, dentro do mercado, essas variações de renda, para que ela possa traçar a partir daí as suas estratégias. Preste bem atenção nisso. Então, a oferta é a análise do lado de quem vende, de quem produz, do produtor, né? E como tal, né, a teoria toda os conceitos da oferta, eles determinam e afetam a disposição, né, de um determinado produtor em oferecer um produto no mercado. Vários fatores também, né, interferem na oferta. Da mesma forma que a demanda, a oferta também tem seus pressupostos teóricos que estão, né, na base do entendimento da oferta, né? Ceteris paribus também, nós já falamos o que é, ou seja, se trabalha com as variáveis principais. Mas da mesma forma que a demanda, também o preço do produto interfere na quantidade ofertada do produto no mercado, tá? Quer dizer, na verdade, essas possibilidades de preço para a empresa é muito importante, né? Nós temos que levar em consideração, né, que a empresa ela sempre busca o seu objetivo de produzir, porque a intenção dela é colocar o produto e ela quer sempre maximizar os seus retornos, ou seja, os seus lucros, né, para que a sua empresa possa crescer, tá? Ou pode acontecer até um prejuízo muitas vezes, mas normalmente é isso que ela tem. Então ela, na verdade, ela tem que estar analisando, né, o mercado para poder entender a oferta, se ela vai continuar produzindo ou se ela vai reduzir a produção, tá? Então um outro fator assim extremamente importante no caso da oferta são os custos de produção, né? Os custos dos insumos, né? Todas as mercadorias necessitam de vários insumos para serem produzidos. Nós vimos lá vários recursos, seja o trabalho, seja as matérias-primas, seja as máquinas, os equipamentos, seja a tecnologia. Então, todas essas coisas também implicam em custos para gerar produção. Então, os custos de produção é uma variável também extremamente estratégica para a empresa, né? É uma coisa que interfere muito na quantidade ofertada de produto no mercado. De certa maneira, também é importante destacar a racionalidade, né, dos indivíduos, né, tá? E as limitações que os fatores de produção têm, né? Quer dizer, normalmente uma empresa, os fatores de produção que ela utiliza, quando ela está começando, no início, no curto prazo, eles tendem a ser muito fixos, né? Ela não pode estar crescendo, às vezes, vertiginosamente. Então, por isso que é muito importante ter essa percepção também nesse tipo de fator, tá? Mas vamos então definir a oferta de mercado, né? A oferta de mercado, então, seria a quantidade, né, de um bem e serviço que o produtor deseja oferecer no mercado, né? Que ele tenha essa percepção, tá? Da mesma forma que eu disse que a demanda não é compra efetiva, a oferta também não é produção efetiva. A oferta para a empresa ela também funciona como se fosse um planejamento. Como se fosse um planejamento. Efetivamente, pode ser que a produção se realize e seja efetivada e às vezes não, né? Quer dizer, a empresa tem que planejar a produção dela diante da capacidade que ela tem de produzir ou não, tá? Então, uma empresa, quando ela está
pretende estimar a quantidade de produto que ela vai ofertar no mercado, né? Ela precisa analisar os custos dela, ela precisa analisar toda a sua capacidade de produção. Você não vai conseguir, por exemplo, como é que você vai conseguir produzir automóvel se você não tiver aço suficiente, né? Então você tem que planejar a sua produção. Isso é uma coisa muito importante. Então, voltando só para fechar, né, a oferta, da mesma forma que a demanda, também tem uma representação gráfica, que é feita através de uma curva que a gente chama curva de oferta, só que ela tem um comportamento diferente, né? Porque a lei da oferta, ela é diferente da lei da demanda. A lei da demanda, nós recordamos, dissemos que quanto maior o preço, menor a quantidade, né, demandada de um produto. A oferta é o contrário, é exatamente ao contrário. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Por que isso, né? Está na base o quê? O produtor, a intenção dele é sempre produzir para aumentar seus retornos e seus lucros, maximizar os seus lucros, né? Então a lógica do produtor é ele se sentir mais estimulado conforme os preços já aumentam no mercado. Os preços mais altos estimulam a produção. Então a oferta tem uma lei que é exatamente diferente, né? Em vez de ser uma relação indireta entre preço e quantidade, como é na demanda, é uma relação direta entre o preço e a quantidade ofertada. Isso faz com que o formato de uma curva de oferta seja diferente da curva de demanda, né? Ele exatamente é ascendente da esquerda para a direita. Enquanto a oferta tem um comportamento descendente, a demanda tem um comportamento descendente, a oferta tem um comportamento ascendente. Tá? Então, essa eu acho que é as coisas mais importantes que a gente tem que colocar em relação a esses fatores. Tem mais uma coisa importante, que eu já estava quase me esquecendo, a tecnologia, né? A tecnologia também é uma coisa muito importante na oferta, né? Inovações tecnológicas, elas provocam mudanças muito grandes no mercado. Da mesma forma que o número de empresas existentes, produzindo às vezes os mesmos produtos, também alteram a oferta de um produto no mercado, né? São mais empresas produzindo. E um outro fator assim que foge às vezes ao controle, mas também é importante lembrar, são todas essas alterações que a gente vê, né? Essas turbulências. Por exemplo, atualmente nós estamos vivendo uma situação de um vulcão, por exemplo, né? Que alterou completamente o perfil de uma série de cidades e que afetou, né, a produção de uma série de serviços, inclusive, né, próximos ao lugar que ocorreu. Então, por exemplo, guerras, vulcões, terremotos, alterações climáticas de muitas chuvas, isso aquilo também afetam a oferta de mercado. São fatores que não são muito previsíveis, que podem ser eventuais, mas é importante que a gente tenha em mente isso, tá? E uma outra coisa para encerrar a oferta que eu queria dizer é o seguinte, né? Essa decisão do consumidor, produzir ou não, né, independe, né, do produtor, produzir ou não. Depende do consumidor. Ele vai produzir porque ele é atraído por todos os determinados fatores, como a gente viu, que são muito diferentes dos que atraem, por exemplo, o consumidor quando demandam um produto no mercado. Tá? E também quero lembrar aqui, né, a importância de a gente também diferenciar oferta e quantidade ofertada. É a mesma significado, né? Quando se fala quantidade ofertada, estamos nos relacionando a um preço de produto. Quando falamos oferta, estamos nos referindo aos vários outros fatores que deslocam essa curva, ou aumentando a oferta ou reduzindo a oferta, tá? Então não se esqueçam disso, é importante que a gente se lembre disso. No nosso conteúdo existem exemplos de deslocamentos da curva de oferta e deslocamentos da curva de demanda, gráficos inclusive. Faça uma leitura atenciosa e esclareça suas dúvidas. Espero que eu esteja ajudando a eventuais dificuldades que você esteja tendo com isso. Dando continuidade, então, eu vou colocar uma pergunta para vocês, né?
nós temos duas forças diferentes, de um lado a demanda, de um lado a oferta, né? Aí fica aquela pergunta para a gente. Bom, se o consumidor procura comprar mais barato para poder comprar maior quantidade, a empresa tende a aumentar o preço, vender e produzir quando os preços estão mais altos. Como é que então se determina o preço de um produto no mercado? Né? São exatamente por essas duas forças, sim. Essas duas forças, elas se entrelaçam e são elas que vão determinar, num segundo momento, qual é o preço que funciona dentro do mercado. Né? Isso é importante também, isso. Quer dizer, a gente chega ao que a gente chama ao equilíbrio do mercado. O que é equilíbrio de mercado? É exatamente aquele preço que se adeque tanto ao que o consumidor deseja como ao que o produtor deseja. Né? Vários exemplos a gente pode citar, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Como eu disse, se um é desejo, a demanda, o outro é planejamento de venda, né, de produção e venda, né? O que acontece? Se você tiver muito produto, e nós temos isso bem detalhado, não vou fazer muitos detalhes. Quando a gente tem um ponto, nas duas curvas se cruzam, a gente encontra um ponto de interseção entre essas duas curvas que a gente visualiza graficamente, que é o ponto que a gente chama de equilíbrio. Naquele ponto, o preço é adequado ao consumidor e ao produtor, né? Ou seja, a quantidade demandada se iguala a quantidades ofertadas no mercado. E lá nós colocamos lá para você, né? Quer dizer, existem vários pontos que estão acima, existem pontos que estão abaixo desse ponto de equilíbrio. Normalmente os pontos acima, né, do ponto de equilíbrio significam sempre que a oferta de um produto está maior do que a demanda. O que significa? Há excesso de produto no mercado, o que implica em estoques grandes dentro dos produtores e que esses produtores vão ter que procurar o ponto ideal para que ele possa, né, vender o seu produto. Enquanto que os pontos abaixo, exatamente ao contrário. A gente tem excesso de demanda de produto, ou seja, existe uma pressão por parte do consumidor, tá, com o objetivo de comprar o produto. Então, são essas duas forças que determinam o ponto de equilíbrio. Nós temos isso bem detalhado no conteúdo. Estou lembrando a vocês, fiquem atentos, né, porque isso é que determina, em determinado momento, como você encontra um preço de equilíbrio. Às vezes nós vemos assim, num momento de muita safra de um determinado produto, o preço do produto, se o produtor não consegue vender, porque ele tem um excesso de demanda, a tendência é que o produto ele reduza o preço e se adeque àquela demanda até o ponto em que ele consegue vender seu produto. Da mesma forma, quando tem excesso de demanda, né, o que acontece? O produtor, o consumidor, estará até disposto a pagar um preço mais caro, tá? Mas ele vai pagar o preço mais caro até um determinado ponto. Por quê? Porque quando se formarem filas, isso, aquilo outro, há um momento em que os preços vão tender também a se igualar. Então esse é um conceito importante para a gente não se esquecer que são essas duas forças que formam o preço de um produto dentro do mercado.